Oi, alunos, tudo bem com vocês? Boa noite. Na aula passada, eu havia pedido que vocês fizessem essas atividades aqui da página 153. Pois bem, então vamos corrigi-las. Observem o seguinte nessa questão. As figuras abaixo representam esquematicamente estrutura de diferentes substâncias à temperatura ambiente. Então, observem que aqui, nessa caixa, que é a caixa 1, nós temos apenas um tipo de esfera, e essa esfera que representa átomo, então nós temos apenas um tipo de átomo arrumado de forma organizada. Então, suponho que este da caixa 1 seja o ferro, tá? Eu vou passar aqui para o meu caderno, eu estou aqui na escola, então por isso que eu estou segurando o meu celular, tá joia? Mas acho que dá para vocês me acompanharem. Olha só, a próxima substância da segunda caixa é o cloreto de sódio. A fórmula do cloreto de sódio é o NaCl. O Na é lá da coluna 1 da tabela periódica, ele é um metal. E o cloro é da coluna 17, família 7A, ele é um não metal. Todas as vezes que eu tenho uma ligação entre metal e não metal, nós temos uma ligação iônica, certo? Então, nós temos também nessa composição dois tipos de átomo. Vou voltar lá. Observem que aqui na caixa 2 aparecem dois tipos de átomo. Um representado por uma esfera vermelha e outro por uma esfera verde. Já que nessa caixa, eu vejo que entre as substâncias tem um espaço muito grande. Observe que aqui está espaçado. E que aqui nós temos dois átomos de um tipo e um átomo de outro tipo. Voltando aqui, essa substância que aparece na caixa 3 é o dióxido de carbono, mais conhecido como CO2, onde a ligação é dessa forma, o carbono fica no meio e nas extremidades nós temos o oxigênio. Então, a alternativa que marca na primeira caixa é ferro, na segunda cloreto de sódio e na terceira dióxido de carbono. O gabarito desta questão aqui é a letra D. Agora, na questão de número 38, ele nos dá esta questão, que caiu inclusive no Enem de 1998, onde nós temos essa caixa cheia de bolinha. Cada bolinha dessa tem 1 centímetro de diâmetro e ocupa uma caixa cúbica com 10 centímetros de aresta. Então, eu tenho 10 centímetros aqui de altura, 10 centímetros nesse lado e 10 centímetros nesse lado. Ele pergunta quantas bolinhas estão aqui dentro. Lembra-se que cada bolinha tem 1 centímetro de aresta. Vou voltar no caderno. Para descobrir, eu aplico o cálculo do volume. Área da base, que é 10 vezes 10, vezes a altura, que também é 10. Então, aqui nós temos, no total, 1000 bolinhas. Considerando que ela tem 1 centímetro de diâmetro, a resposta é a letra C. Já na questão 39, uma segunda pessoa procurou encontrar outra maneira de arrumar as bolas na caixa, achando que seria uma boa ideia organizá-la em camadas alternadas, onde cada bolinha de uma camada se apoiaria em 4 bolinhas da camada inferior, como mostra a figura. Desse modo, ela conseguiu fazer 12 camadas, essa informação é importante. Portanto, ela conseguiu colocar na caixa. Olha só, ela foi alternando. Na base, ela colocou 100 bolinhas. Como assim 100 bolinhas, professora? Ela colocou na primeira camada de baixo 10 bolinhas assim e 10 bolinhas assim. Então, ela pôs 10 assim e 10 assim. 10 vezes 10, 100. Então, na primeira camada de bolinhas, tem 100 bolinhas. E na segunda camada de bolinhas, qual foi o raciocínio? Assim, ela colocou 9. Essa segunda camada está em cima dessa. E nessa aqui, né, em cima dessa também tem 9. E 9 vezes 9 é 81. Aí, foi alternado camadas de 100 e de 81 bolinhas. Lembrando que no total são 12 camadas, né? Se são 12, 6 mais 6 não é 12? Só que são 6 camadas com 100 bolinhas e 6 camadas com 81 bolinhas. No total,
1.086 bolinhas. Alternativa, letra D. Então, a alternativa dessa questão é a letra D. Na questão 40, dos elementos cloro, fósforo e mercúrio, qual é o que apresenta o caráter metálico mais pronunciado e por quê? Aí aqui eu vou virar o celular assim. Olha só. O cloro, ele é da família 7A, coluna 17. Ele é um não metal. O fósforo, ele é da família 5A, coluna 15. Ele é um não metal. Já o mercúrio, na tabela periódica, ele vai estar na coluna 12, que é a família 2B, que é a família dos metais de transição. Então, o mercúrio é um metal. Portanto, entre esses três, cloro, fósforo e mercúrio, é aquele que tem o maior caráter metálico. A próxima questão é essa questão 41, certo? Nessa questão 41, ele está assim, ó. Entre as substâncias simples constituídas por átomos de enxofre, arsênio, cádmio, iodo e bromo, a que deve conduzir melhor a corrente elétrica. A que deve conduzir melhor a corrente elétrica é o metal, que nesse caso, letra C, é o cádmio. Olha aqui novamente, as propriedades ductilidade, que é a capacidade de transformar em fio, maleabilidade, capacidade de transformar em lâmina, brilho, que é o brilho metálico por conta do movimento dos elétrons na nuvem eletrônica, condutividade elétrica, caracterizam propriedades dos metais. E nessas alternativas, onde estão os metais? Estão aqui, ó, cobre e prata, letra B. Questão 43 da Universidade Federal do Ceará. Na Universidade Federal do Ceará, nesse enunciado, ele descreve como que é a ligação metálica, como que se forma o mar de elétrons que mantém os átomos metálicos juntos. E ele fala assim, com base nessa informação, é correto afirmar que os metais geralmente, letra E, possuem elevada condutividade elétrica e térmica. Atividade corrigida.